Fala aí, galera, beleza? Bora fazer um react do vídeo do Dias Nerd, né? Eu achei esse vídeo bem interessante, né? Que é sobre se o Fuga acertaria o Gojo. Na minha opinião, não. Não, porque o Mugen, tirando aquele corte que corta o mundo, né? Nada acerta o Mugen. Porque o corte que corta o mundo foi do Mahoraga, né? Ele se adaptou para atravessar o Mugen, né? E o Sukuna copiou esse corte do Mahoraga. Tirando essa habilidade que o Mahoraga adaptou para atravessar o infinito do Gojo, não tem nenhuma habilidade confirmada nenhuma habilidade do Sukuna, além dessa, né, do Sukuna do Mahoraga, né, porque ele copiou, que atravessa o Gojo. Só esse corte que corta o mundo do Mahoraga. Só essa. Bora lá. Sukuna usa o combo mais roubado de Jujutsu Kaisen mais uma vez. E a dúvida que fica é, ele não poderia ter fritado o Satoru Gojo com esse combo também? Por que ele não fez isso? E é o que vamos descobrir no vídeo de hoje, logo depois dos patrocinadores. Você está procurando um aplicativo incrível para ver animes, filmes e futebol? Rapaz, já sei. Não tô procurando, eu já tenho, na verdade. Tem o YouCine. Esse é um aplicativo que eu utilizo. É por lá que eu vejo alguns animes que eu não consigo ver em algum... Mas esse aplicativo até que é bom, porque eu já vi muita pessoa usando, até meu amigo tá usando recentemente. Então é um app interessante. Outros lugares, como por exemplo Dungeon Mesh. E não para por aí, se você gosta de futebol como eu, você pode ver todos os jogos do seu time no YouCine, inclusive o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Baixe já, o link está nos comentários fixados e na descrição do vídeo. Essa é já a terceira vez que o Sukuna está utilizando sua flecha de fogo. Para caso você não se lembre, ele utilizou para exorcizar o jogo, uma maldição que conseguiu até mesmo tancar o vermelho do Satoru Gojo sem... Sinceramente, eu acho que o Itadori, no nível que ele tá agora, no nível de evolução dele, cara, ele evoluiu muito. Aprendeu técnica reversa, tá com técnica de sangue. O cara tá insano. O Itadori tá insano. Sinceramente, na minha opinião, ele superou o Gojo. Não, Gojo não. Na minha opinião, ele superou o jogo. Na minha opinião, ele superou o jogo em todos os sentidos. Na minha opinião, sim. Muita gente pode não concordar, mas eu acho que ele superou o jogo, sim. Sofrer tantos danos, então essa maldição é muito poderosa, e a outra foi para eliminar completamente o Mahoraga. Então, sem sombra de dúvida, essa é a habilidade mais destrutiva do Sukuna. Por isso que fica a dúvida, por que ele não utilizou até agora essa habilidade? Foi deixar justamente para o último minuto para utilizar esse poder. E a resposta para isso, eu imagino que sejam duas. Ou seria ruim para ele, ou ele não podia utilizar anteriormente. Ao menos são essas as duas hipóteses que eu consigo imaginar para o Sukuna não. É claro que ele não podia usar. O Mugen, ele bloqueava qualquer habilidade que o Sukuna tinha. Só o Mahoraga, lá, aquele corte que corta o mundo, porque o Mahoraga adaptou aquele corte especialmente para atravessar o Mugen do Gojo. Ele fez esse golpe especialmente para atravessar o Mugen do Gojo. Tirando essa habilidade, nenhuma foi adaptada para atravessar o Mugen. Então é claro que essa flechinha aí não atravessava o Mugen. Claro que não. Utilizar esse poder até esse momento. Vamos começar com a teoria de que o Sukuna não podia utilizar o Fuga até esse momento. Vamos supor aqui que existe um entrave para o Sukuna conseguir utilizar esse poder. E um desses entraves pode ser simplesmente a incapacidade do Sukuna de utilizar o Fuga junto com as suas outras habilidades. Talvez o Fuga seja um outro poder e por isso ele não consegue utilizar esse poder junto com os cortes, por exemplo. Como a gente viu anteriormente, não pode se utilizar duas habilidades
habilidades ao mesmo tempo. Quando o Sukuna estava lutando contra o Satoru Gojo, em certo momento ele decidiu utilizar as 10 sombras junto com o Mahoraga. E durante esse intervalo ele não podia utilizar suas técnicas de corte. A gente pode entender mais ou menos a mesma coisa se o Fuga for uma outra habilidade. Se o Fuga for um novo poder, o Sukuna não podia utilizar suas técnicas de corte. E isso seria um grande empecilho para o Sukuna. E uma ideia que reforça que isso pode estar acontecendo é justamente o fato do Sukuna conseguir utilizar o Fuga logo depois de sua expansão de domínio, ou ao menos ter que parar os cortes de sua expansão para utilizar o Fuga. Talvez essa seja uma consequência do fato de usar duas habilidades ao mesmo tempo. A gente viu, por exemplo, o Sukuna conseguir invocar o Mahoraga logo depois de sua expansão de domínio. Então não tem, por exemplo, esse delay natural de poder utilizar sua habilidade inata caso você utilize uma outra habilidade. Porque geralmente quando você utiliza uma expansão de domínio, você fica um tempo sem poder utilizar sua habilidade inata. Porém, quando você tem outra habilidade inata, parece que não tem esse problema. Ao menos foi isso que deu a entender quando o Sukuna invocou o Mahoraga. Ao menos... Uma coisa que eu percebi que ninguém fala nesse assunto, né? Ninguém toca nesse assunto. Até agora eu não vi nenhum youtuber tocando, por exemplo, nesse assunto. Por que o Sukuna não usou a expansão das 10 sombras do Megumi? É porque ele não podia usar? Ou porque era por outro motivo? Porque não faz sentido, cara. Sabe por quê? Porque, se ele tivesse duas expansões, tanto a expansão dele próprio de corte e a outra, a expansão das 10 sombras, cara, seria uma vantagem danada, né? Na batalha contra o Gojo. Mas mesmo assim, ele não usou. Então, eu acho que ele não podia usar. Porque se ele pudesse, ele já teria usado. Porque seria uma vantagem danada. Ter duas expansões, nossa, seria insano. Seria muita vantagem pro Sukuna. Essa pode ser uma das justificativas para o Sukuna conseguir invocar o Mahoraga logo depois de seu domínio. Pode estar acontecendo exatamente a mesma coisa agora com o Fuga. E essa interpretação nos leva ao segundo ponto da minha teoria, que é de que talvez não seja tão bom assim para o Sukuna ter invocado o Fuga antes. Isso porque se a gente for pelo caminho de que o Sukuna não consegue utilizar os cortes ao mesmo tempo que utiliza o Fuga, então seria melhor ele utilizar o Fuga logo, porque é uma habilidade muito mais destrutiva do que os seus cortes, mas talvez não seja tão boa quanto os cortes do Sukuna. Quando a gente viu ele lutar contra o jogo e contra o Mahoraga e agora contra o Itadori, a gente percebeu uma coisa: ele precisou carregar essa flecha de fogo por um tempinho. Os seus oponentes estavam longe e estavam incapacitados, ou ao menos esperou o Sukuna para utilizar a flecha de fogo, que foi o caso do jogo. Então tal... E isso mesmo, faz muito sentido. Toda hora lá ele precisa fazer os movimentos antes de carregar aquela flecha. E naquela hora lá o Mahoraga estava sendo cortado pela expansão do Sukuna, né? E o jogo esperou ele na hora. E tentou carregar o golpe de fogo dele também. Então, sinceramente, se isso contra o Gojo seria uma desvantagem danada, considerando a velocidade dele. Talvez o Fuga tenha um grande defeito, que seja a espera para ativar essa habilidade. Talvez não seja uma habilidade tão rápida assim e por isso não seja tão versátil quanto os cortes do Sukuna. Se esse for o caso, mesmo ela sendo incrivelmente destrutiva, ainda assim seria melhor para o Sukuna utilizar os seus cortes. Afinal, eles são muito rápidos e também causam um bom dano. Essa, por exemplo, seria uma boa justificativa para ele não ter utilizado o Fuga até agora. Ainda mais porque ele também tinha o corte que corta o mundo, que é uma habilidade praticamente tão mortal quanto o Fuga. Se fosse para escolher entre utilizar essas duas habilidades mortais e ainda poder utilizar os seus cortes naturais, eu acho natural o Sukuna escolher sempre utilizar os seus cortes ao invés do Fuga. E tudo isso nos leva então para a última questão: se o Fuga só pode ser utilizado sozinho, sem o domínio e sem as habilidades de corte,
que por que ele não utilizou então no Satoru Gojo logo depois dele ter percebido que o Satoru acabou perdendo na disputa de expansões de domínio. E primeiro, ele já estava com o Mahoraga invocado no Megumi, a alma... Cara, sinceramente, na hora que ele estava na vantagem de expansão de domínio, não faz muito sentido ele não ter usado a flecha na hora. Então, cara, se ele não perdeu essa oportunidade, é porque ele não podia usar, realmente. Porque se ele usar, seria uma vantagem. Só dentro da expansão dele. Fora da expansão dele, o Mugen ia defender na hora. Com certeza. O Megumi estava com a roda lá do Mahoraga, então talvez ele não conseguia mesmo invocar o Fuga naquele momento, já que ele preferiu ir pelo caminho do Mahoraga. Mas vamos supor que ele preferiu utilizar o Fuga. Será que seria útil contra o Satoru Gojo? Poderia ser, mas se a gente for pelo caminho de que o Fuga precisa ser carregado, não é uma habilidade assim tão versátil e tão rápida de ser usada, isso poderia ser um problema para o Sukuna, porque de todos os oponentes que já enfrentou o Sukuna, o Satoru Gojo foi o único que depois de receber a expansão de domínio estava perto o suficiente do Sukuna para fazer alguma coisa e ainda por cima em condições de lutar. Lembrando que... Sim, cara, e sinceramente, de todos os lutadores que o Sukuna lutou, o Gojo era o mais rápido, o mais veloz. Na hora que ele ia carregar aquela flecha lá, aqueles movimentos que ele sempre faz para carregar a flecha, cara, aquilo seria tempo suficiente pro Gojo lá chegar perto dele e imobilizar ele na hora. Seria desvantagem na hora. Não tem como. E sinceramente, as pessoas falam que Sukuna, quando o Gojo voltar, ele vai ser morto de novo. Cara, sinceramente, isso só se o Gojo voltar mais fraco, voltar não no 100% dele, porque se ele voltar a 100%, cara, não vai ter chance pro Sukuna. Por quê? Porque na hora lá, ele precisa carregar o corte dele, precisa fazer um monte de símbolo de mão. Cara, isso é tempo suficiente pro Gojo chegar e acabar com o Sukuna na hora. Não tem como, sinceramente. Então, para as pessoas que pensam que Sukuna vai vencer num round 2 quando o Gojo voltar, sinto muito, isso não vai acontecer não, viu? Só se o Gojo voltar mais fraco. Só isso. Se o Gojo voltar 100%, Sukuna não tem chance. Easy. Mesmo todo machucado lá, a expansão de domínio do Sukuna estava ativada. O Satoru Gojo em nenhum momento parou de receber os seus cortes. Então o Satoru acabou lutando contra o Sukuna, ainda recebendo os cortes da expansão de domínio do Sukuna. Ele estava ali tancando a expansão enquanto lutava contra o Rei das Maldições. Se o Sukuna decidisse utilizar o Fuga... Coisa que o Sukuna não fez, hein? Na primeira vez que o Sukuna foi pego na expansão, ele perdeu na hora, tanto que precisou do Papai Mahoraga. Ele daria um tempo para o Satoru se recuperar e talvez, como o Satoru é extremamente rápido, talvez ele conseguisse impedir com que o Sukuna utilizasse o Fuga. Isso é claro, se a hipótese de que o Fuga é uma habilidade um pouco mais lenta para ser utilizada for verdadeira. Se esse for o caso, seria muito difícil do Sukuna utilizar naquelas condições, já que o Satoru estava perto e em altas condições de batalha. Essa pode ser uma grande justificativa para o Sukuna não ter torrado o Satorão logo no começo da luta. Mas é claro, tudo isso daqui são hipóteses para tentar justificar o porquê que o Sukuna não utilizou esse poder incrível até agora. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Por que o Sukuna não torrou logo o Satoru Gojo e saiu daquela luta com apenas 15 segundos de luta inteirão? É isso, cara. Ele não foi morto, né, na hora, porque não tinha como matar o Satoru Gojo com aquela flecha. Como eu disse, o Mugen ia defender essa flechinha na hora. Só o corte que corta o mundo lá, o corte do Papai Mahoraga, que ia dar certo, porque aquele corte especialmente foi feito para atravessar o Mugen do Gojo. Mahoraga se adaptou àquilo. Nenhuma outra habilidade do Sukuna se adaptou para atravessar o Mugen do Gojo. Só a habilidade do Mahoraga, aquele corte lá. Só.
Então flechinha não ia atravessar Mug. Não ia mesmo. Então é isso, galera. Foi muito bom. Gostei muito do vídeo. Então